Bom dia, boa tarde e boa noite para todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Nós queremos meditar nesta noite dentro do Salmo 20. Você ainda que não se inscreveu neste canal, este canal é o canal de Boas Novas. É um canal aonde você vai ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar com você e você vai se alegrar na presença do Senhor. Deus não deixa o seu povo enganado e Deus não é um Deus que confunde ninguém. Ele fala para que a gente venha melhorar cada dia mais. E com certeza, Deus quer que eu e você melhore cada dia mais. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você se inscreve nesse canal, né? Você acione o sininho também das notificações para que você receba as notificações e você também compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no Salmo 20, um salmo muito maravilhoso. Os salmos, o livro de Salmos não existe capítulos, né? Que tem pessoas que falam os capítulos de Salmo. Salmo não tem capítulos, né? A gente sabe que ele tem versículos, né? Então, nós vemos aqui no 20, né? Salmos 20. Nós vemos assim, que diz assim, oração pela vitória. Porque muitas das vezes a gente clama, pede, mas esquece de agradecer pela vitória. Com certeza, Deus fica muito feliz quando a gente está certo que nós estamos recebendo a vitória, mas também que nós estamos sendo agradecidos a Ele por mais uma conquista. Então, não vamos ser aquelas pessoas egoístas, né? Que apenas querem receber, mas não querem agradecer. E Deus não se agrada com isso. Melhor coisa é dar do que você receber. E o melhor de tudo é você agradecer a Deus. Mesmo que você ainda não conseguiu receber aquilo que tanto você pede, saiba que Deus não desistiu de você e nem de te dar a vitória, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus verdadeiro e que se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então, o primeiro versículo diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Olha só, quantas angústias a gente passa, né? Durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, quantas tribulações, quantas lutas, quantas lágrimas, né? Quanto desespero, quantas desesperança muitas das vezes. A gente fica muitas das vezes triste, abatido por algum problema, por alguma dificuldade. Mas a certeza é que o Deus de Jacó, que é o mesmo Israel, ele vai nos proteger, ele vai nos guardar, ele vai nos livrar. Basta nós estivermos na sua presença, na sua vontade e também no seu querer. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós permaneceremos para sempre, principalmente aqueles que fazem a vontade do nosso Deus. Então aqui está dizendo: envia-te socorro desde o santuário e te sustenha desde Sião. Olha só o refúgio, olha só o socorro que o nosso Deus nos proporciona através da gente confiar no Senhor, porque Ele é o nosso verdadeiro socorro. Tudo pode falhar, mas o nosso Deus, o grande Deus eu sou, o grande Deus é o Shaddai, o grande Deus Adonai e o grande Deus Shalom, ele não falha jamais. E nós vemos aqui que diz assim: lembra-te de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Por que que a Bíblia fala sobre esse holocaustos? Nos tempos passados era oferecido um sacrifício para Deus. E muito sacrifício Deus não recebia, porque não era verdadeiramente para Ele, não era de coração.
Tudo que nós temos que fazer de coração, acreditando que tudo que Deus nos proporciona, tudo que Deus manda que a gente venha fazer, dá certo. Por quê? Porque Deus tem a sua direção certa. Deus sabe o que nós precisamos bem antes da gente pedir, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo e sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso levantar, o nosso deitar. Então Deus, Ele sabe tudo e todas as coisas, e nada está oculto aos teus olhos. E nós vemos aqui mais para baixo ainda diz assim: conceda conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Quem é que não quer que Deus veja o que tem lá dentro no profundo do nosso coração? Se é o bem, se é coisa boa, com certeza Deus vai cumprir o bem também sobre a sua vida, porque Deus, ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus, ele tem prazer de te guardar, ele tem prazer de te abençoar, ele tem prazer de te proteger e de receber o seu sacrifício. Que sacrifício é esse? É matando os animais? Fazendo o holocausto? Não. O holocausto, o lugar do sacrifício, é o teu esforço, é o teu coração. Deus está dentro de você, então Ele está numa ótima habitação, no qual você vai falar: Senhor, eis-me aqui. Está aqui meu corpo, minha alma e meu espírito. Muitas pessoas ainda não se entregou totalmente para Deus. Às vezes a gente entrega uma parte, mas na outra parte quem manda somos nós. E não é dessa maneira que o Senhor quer que a gente venha, né, a querer progredir desta maneira. Porque Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Então não adianta nós queremos, né? Nós queremos fazer alguma coisa, sendo que o nosso Deus não aprova. Então tudo que está na direção de Deus é para a honra, glória e exaltação do teu nome santo e todo-poderoso. E aqui ainda diz: nós nos alegraremos pela tua salvação. Olha que lindo isso. A tua salvação. Só quem pode dar a salvação para o mais vil pecador? Quem é? Jesus de Nazaré, né? É só Ele mesmo que pode dar para o homem, né? O mais vil pecador, só Jesus pode dar a salvação. Porque só Ele fez o sacrifício, o verdadeiro sacrifício. Antigamente os animais eram sacrificados para cobrir o pecado do homem, não perdoava. Era só por um momento, depois tinha que matar outro animal, para que aquele animal fosse novamente fazer a expiação do pecado do povo. E haja animal, né? Porque toda hora a gente pega, nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos no sangue de Jesus. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, por que a Bíblia fala a alma? Porque a alma, ela não se separa do espírito. A carne vai para o pó, mas a alma e o espírito, ela tem uma direção, com Deus ou sem Deus. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos deixa livre para a gente aproveitar o tempo livre para servir a Ele em espírito e para servir a Ele em verdade. E a palavra de Deus assim, nós nos alegraremos pela sua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. O que significa isso? Levantaremos a bandeira da vitória, levantaremos uma bandeira no qual nós diremos: existe somente um Deus, só um Senhor. E a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós alvoraremos pendões sim, e proclamaremos enquanto nós vivemos que o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Deus no céu e o único Deus na terra. Por isso que a gente está falando aqui, que nós alvoraremos pendões. Cumpra o Senhor as tuas petições. Quando o Senhor Jesus, Ele disse: se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo.
Então não é algumas palavras, só algumas coisas. Não, ele disse: pedirei tudo e que vai acontecer? Vai ser feito. Por que que vai ser feito? Porque você vai pedir com fé e Deus vai ver que verdadeiramente você precisa. Nós temos que aprender uma coisa: não temos que pedir aquilo para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio eu. Mas o que que nós temos que fazer? Pedir tudo conhecido diante de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos, de fórmula nenhuma, a gente fazer qualquer tipo de petição sem ser a vontade de Deus. Porque com certeza nós não vamos alcançar. Porque Deus conhece o coração do ofertante. Deus conhece o coração daquele que oferta o melhor para ele, na sua oração, no seu jejum, na sua consagração, até mesmo na sua oferta ao Senhor. Você vai para a igreja fazer o quê? Vou adorar. Mesmo que eu estou sofrendo, estou na luta, estou na prova, estou na tribulação, mas eu vou adorar o meu Deus em espírito e em verdade. Custe o que custar, eu vou para a casa dele porque eu vou adorar ele. E sei que ele não me despedará, ele não vai me despedir vazio, mas ele vai me dar a vitória que tanto eu almejo. Não vamos pedir além daquilo que nós não precisamos, porque Deus dará em medida e Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer para a nossa própria vaidade, para o nosso bel prazer. O Senhor é justo e é poderoso. E a Bíblia diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele ouvirá desde o santo céu. Então a Bíblia está dizendo aqui que foi um salmo, né? Nós vemos que foi um salmo de Davi. Então ele disse assim: não, o Senhor salvará o seu ungido, o Senhor guardará o seu ungido, o Senhor abençoará o seu ungido. Por quê? Porque a pessoa, quando ele é ungido por Deus, nós sabemos que ele sofre várias tentações, várias perseguições, mas isso não separa ele do amor de Deus, não. Pelo contrário, nada nos separa do amor de Deus. Não é a altura nem a profundidade. Quem vai te separar do amor de Deus? Por que que você já está desistindo, sendo que você ainda nem começou a pular os obstáculos? O Senhor, ele é tão lindo, tão maravilhoso e tem poder de fazer maravilhas na sua vida. O que que você precisa é se erguer, é se levantar e saber que o seu Deus ainda peleja pela sua causa. Deus não esqueceu de você. Deus está com o seu pedido e no tempo certinho ele vai te responder. Aqui mais para baixo diz assim: como a força salvadora da sua mão direita. O Senhor está sempre com as suas mãos salvadoras, querendo salvar, libertar, transformar, regenerar e fazer de nós novas criaturas. A palavra de Deus diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, o que nós temos que dizer que as suas mãos estão estendidas para nos abençoar, as suas mãos estão estendidas para nos ajudar, e nada pode deter Deus, nada pode pará-lo, nada. Deus não precisa da nossa orientação, Deus não precisa da nossa ajuda. O que Ele precisa é que a gente tenha fé, creia, confia que a vitória vai chegar. A vitória do Senhor, a vitória que o Senhor nos dará vai ser muito grande. E aqui o versículo diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha aqui como está dizendo, quantos confia, né? Confia muitas das vezes em um amigo, em uma amiga, em um parente, né? Em uma pessoa que se diz aproximado dela, uma pessoa que se diz, olha, eu topo tudo, eu vou até o fim com você. Pedro disse isso também. E na primeira oportunidade, na sua fraqueza, Pedro negou Jesus, né? Ele negou o Senhor. Mas depois também o Senhor Jesus perguntou para ele se ele amava ele. E ele disse que amava o Senhor. E ele apacentou o rebanho do Senhor. E foi pastor das ovelhas do Senhor.
Então nós vemos aqui que muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos. Por que confiar nos carros? Porque tem velocidade, porque você pode colocar uma alta velocidade e sair e conseguir ir embora e sair do meio de todo mundo? Esse é o carro? Por que confiar em carros e em cavalos? Porque o cavalo ele tem uma grande força. Se ele soubesse a força que tem, ninguém o dominaria. Então nós vemos aqui, né? Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, nós vamos continuar confiando no Senhor, porque não tem outro. É somente o nosso Deus que tem poder para que a gente continue, né, confiando nele. E aqui ainda diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé através de lutas, de provas, de tribulações. Nada pode fazer a gente abaixar a cabeça e a gente se sentir como derrotado, não. Porque nós somos mais do que vencedores. E aqui, o fato de confiar em carros, Deus está dizendo aqui, ó, não é para você confiar em carros, não é para você confiar em cavalos, não. É para você confiar no Deus que derrubou os muros de Jericó para Israel entrar lá e conquistar a cidade, um Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Jordão, um Deus que fez maravilhas lá no Egito, um Deus que fez coisas grandiosas lá no passado e ainda hoje. O nosso Deus ainda continua sendo o mesmo Deus que tem poder no céu e também tem poder na terra. A Bíblia fala, uns encurvam-se e caem. Olha lá. Vale a pena confiar no homem? Não vale a pena confiar no homem, porque a Bíblia fala, um se encurva e cai. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Olha lá, né? Olha só o que a palavra de Deus diz. Muitos estão se encurvando e caindo, mas você precisa ficar de pé, porque é de pé. Deus não fala com pessoas desocupadas e Deus não fala com quem está deitado, não. Deus fala, coloca-te de pé, ponha-te de pé e falarei contigo. Então, se você está prostrado, deitado, já jogou, já pendurou já o violão ou a viola que for, já não quer fazer mais nada, né? Mas o Senhor manda te dizer, levanta, porque aqui os que se curvam e se caem, eles não têm futuro nenhum diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, não é para você ficar curvado. A vitória é para aquele que busca. A vitória é para aquele que busca o Senhor de todo o coração e que não desiste, mesmo que a guerra esteja forte, mesmo que nós estejamos numa situação que parece que não tem saída. Para o nosso Deus não existe o impossível. E para a sua vida tem uma saída sim. Qual é a saída? Está fácil? Está. Você confiar no Senhor. Saber que Ele segura nas suas mãos. Quando você não conseguir mais andar, Ele carregará você nos seus braços. E você caminhará. E você vai prosseguir. Sabe por quê? Porque quem carrega você nos braços é o Senhor. Você pode até dizer, eu não tenho muita força. Tem força sim. A alegria do Senhor é a nossa força. Está triste? Mas a alegria dele é a sua força, né? Você pode elevar os seus olhos para o monte. De onde vai vir o socorro? Vai vir de Deus. Não tem outra pessoa que vai te socorrer a não ser Deus, porque Ele é o único que te ama de verdade, de coração mesmo, de amor. Com certeza, Ele te ama sem nenhuma inspiração ao contrário. O Senhor não te ama de qualquer jeito, Ele te ama de verdade. Ele te aceita do jeito que você é. E o que precisar inteirar na sua vida, para que Ele mude você, Ele vai mudar. Porque Deus, Ele tem um amor tão especial pela sua pessoa que está ouvindo, que Ele vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar. E você vai ver que quanto valeu a pena você ouvir a palavra do Senhor. E diz assim, salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Quem é que não quer ser ouvido? Todos nós queremos ser ouvidos e respondido também. Que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra dentro do seu coração e creia
que Deus está no controle da sua vida e Ele continuará te dando vitória. Fique com Deus e a paz do Senhor te abençoe grandemente e te acompanhe todos os dias e uma noite, um dia e uma tarde abençoada, em nome de Jesus.